Vamos começar aqui a nossa revisão focando nos conteúdos relacionados aqui a conhecimentos bancários em dois tópicos que eu tenho certeza da sua essencialidade. E nós estamos falando de um primeiro tópico chamado Conselho Monetário Nacional e de um segundo tópico chamado de Banco Central. Tá? Esses dois tópicos são tópicos bem importantes, bem coração pra gente, e nós vamos aqui fazer a teoria e logo em seguida sim fazer algumas questões para deixar tudo amarradinho, tá? Então, eu estimo aí 2 horas aqui de conteúdo pra gente trabalhar. Vamos embora pra gente poder começar isso. Lousa branca aqui pra gente poder fazer junto esse raciocínio. Vamos aqui entender como é que funciona esse nosso conselho monetário, esse nosso sistema financeiro nacional, tá? Então, quando nós falamos aqui em termos de Conselho Monetário Nacional, em termos de Sistema Financeiro Nacional, o que é que a gente vai ter, tá? Sistema Financeiro Nacional. E aí, o que é que acontece? Estou escrevendo aqui para vocês. Tudo que nós falamos... Então, tudo que nós falamos aqui a respeito do Sistema Financeiro Nacional está, então, associado ao processo de intermediação financeira, tá? Então, o Sistema Financeiro Nacional é intermediação financeira. É esse o conceito que nós vamos observar. O que acontece aqui? Vamos embora aqui para a gente poder trabalhar. Esse processo de intermediação financeira é um processo que envolve muita instabilidade, porque ele vai conectar dois agentes e esses agentes sentem que existe um risco do negócio dar problema e o gato subir no telhado. O que acontece? Eu tenho aqui, quando eu falo nesse processo de intermediação financeira, o que é que nós vamos ter? Vamos lá. Eu tenho um agente que possui dinheiro, chamado então de um agente superavitário. O que é esse agente superavitário? É um agente que possui recursos. E na hora em que ele possui recursos, ele quer rentabilizar esses recursos. E aí ele vai junto a uma instituição financeira para que essa instituição financeira guarde esses recursos, mas também os rentabilize. E vai rentabilizar como? Transferindo esses recursos aqui para um outro tipo de agente, que é o nosso agente deficitário, tá? Então vamos fazer aqui essa revisão. Esse é o nosso agente deficitário, tá? E aí, esse processo de intermediação financeira é um processo que envolve um enorme risco, que envolve uma enorme instabilidade. Então, quando eu falo de intermediação financeira, eu falo sim em um processo que envolve instabilidade. Por quê? Porque a qualquer momento, esse agente econômico, que é o agente econômico superavitário, ele pode tirar o dinheiro. Se ele não confiar no sistema, ele sequer coloca o dinheiro. E aí isso vai gerar muitas instabilidades dentro dessa economia. Ou dentro desse sistema. E é por conta disso que eu preciso que esse sistema todo seja caracterizado por uma enorme supervisão. Então, quando eu falo de sistema financeiro nacional, eu falo dessa necessidade de supervisão, tá? Então, tá aqui pra gente, tá? Então, vamos embora, tá? Pra gente poder organizar a nossa vida. Tá. Dentro desse sistema financeiro nacional, o que é que nós vamos ter?
Vamos lá, vejam só. Eu tenho o seguinte, que esse sistema financeiro nacional, ele é marcado ou caracterizado por 2 subsistemas. E quais são esses 2 subsistemas? De um lado, eu tenho o que nós chamamos de um subsistema normativo. Característica desse subsistema normativo é aquele subsistema que dá ordem, que entende, que deixa mostrando ali como é que esse sistema vai funcionar. Ele dá uma ordem de funcionamento a esse sistema. E o que é que nós temos ainda? Um outro subsistema, que é o nosso subsistema operador. Então, de um lado, eu tenho o subsistema normativo, do outro lado, eu tenho um subsistema que é um subsistema operador. Beleza. Dentre esses 2, o que é que nos interessa fundamentalmente? Eu vou marcar para vocês. Me interessa muito o funcionamento desse nosso subsistema normativo e é em cima dele que nós vamos trabalhar, tá? É em cima desse subsistema normativo que nós vamos estruturar a nossa vida. E aí, esse subsistema normativo, ele é então dividido em 2 partes. O que é que a gente vai ter? Eu tenho que ele é dividido em órgãos normativos, de um lado, e aqui ainda em termos de entidades supervisoras. E eu gosto muito de falar sobre isso aqui, porque o conteúdo ou a concepção desse sistema financeiro nacional é essencial que você saiba. E por que é essencial que você saiba esse funcionamento? Porque vejam, 50% das questões da Sesgran Rio de conhecimentos bancários, minha gente, versam sobre sistema financeiro nacional. Então eu tenho que saber. E desses conteúdos, o conteúdo que mais nos interessa é o conteúdo ligado aos órgãos normativos e às entidades supervisoras. E aí, vamos estruturar aqui para a gente poder organizar essa vida, tá? O que vai acontecer? Quando eu falo em órgãos normativos, quem são? Os órgãos normativos são os conselhos. Então, os órgãos normativos são entendidos como os conselhos. E aí, quantos conselhos existem dentro desse sistema financeiro? Existem 3 conselhos. E que conselhos são esses? De um lado, o Conselho Monetário Nacional. Esse Conselho Monetário Nacional é extremamente importante. E importante por quê? Porque ele pode ser chamado aqui de órgão máximo do sistema financeiro. Então, quando eu falo de sistema financeiro nacional, ele é o órgão máximo do sistema financeiro? E a resposta é não. Mas, para a Sesgran Rio, não se assustem se a Sesgran Rio colocar na prova de vocês que o CMN é o órgão máximo do sistema financeiro, mas ele não é o órgão máximo do sistema financeiro, não. Ele está em linha com outros 2 conselhos. E quais são esses outros 2 conselhos? Então, vamos embora aqui. Eu tenho ainda o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, esses são os nossos 2 outros conselhos. E quando eu falo de entidades supervisoras, o que é que nós vamos ter? Aí vamos embora aqui. O que a gente vai ter é que quando eu falo de entidades supervisoras, o Conselho Monetário Nacional possui 2 entidades supervisoras. E quais são essas 2 entidades supervisoras, tá? De um lado é o nosso Banco Central
E eu vou aprofundar aqui as características desse Banco Central. E do outro lado é a nossa CVM, a nossa Comissão de Valores Mobiliários. Além disso, o que é que nós vamos ter? O Conselho Nacional de Seguros Privados tem uma única entidade supervisora. E quem é essa entidade supervisora? É então a nossa SUSEP, Superintendência Nacional de Seguros Privados. E finalmente eu tenho aqui uma outra entidade. O Conselho Nacional de Previdência Complementar possui a Previc como a nossa entidade supervisora. Vale dizer que para fins de conhecimentos bancários, o que é que eu tenho? Vamos lá. Que o conteúdo relacionado ao Bacen e o conteúdo relacionado ao CMN é o que efetivamente nos interessa. Porque quando eu falo no subsistema operador, dado que eu quero trabalhar na Caixa, ou dado que eu quero trabalhar no Banco do Nordeste, eu vou me reportar ao Banco Central, que vai seguir as normas orientadas pelo nosso Conselho Monetário Nacional. Então é isso que a gente vai ter. Antes de passar para explicar mais, vale a pena aqui uma organização. Então, quando eu falo aqui em órgãos normativos, eu quero agora descer mais isso, o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber em cima do que esses órgãos normativos vão atuar, onde esses órgãos normativos vão funcionar. Então, eu tenho o Conselho Monetário Nacional. Eu tenho o Conselho Nacional de Seguros Privados, o Conselho Nacional de Previdência Complementar, tá? Então tá aqui. O que vai acontecer pra gente? Conselho Monetário Nacional. E o que é que nós temos aqui? Cabe ao Conselho Monetário Nacional normatizar. Lembra, ou é importante que você saiba, cabe a esses nossos órgãos normativos entregar diretrizes. Então, os órgãos normativos trazem as diretrizes, trazem as normas. Caiu na minha prova sobre um órgão normativo, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar lá, é atribuição do nosso Conselho Monetário Nacional executar a política monetária, por exemplo. Conselho Monetário Nacional, ou os conselhos, são o que a gente chama de os deuses do Olimpo. E se eles são os deuses do Olimpo, eles não vão executar absolutamente nada. Eles não têm a obrigação de executar nada. Então, eles vão dar diretrizes, eles vão mostrar qual é o funcionamento. Eles não vão, de jeito nenhum, enquanto órgão normativo, executar absolutamente nada. E aí, vamos embora. Quando eu falo, então, de órgãos normativos, o que é que nós vamos ter, tá? O Conselho Monetário Nacional, e o que é que ele faz? Ele vai normatizar, ele vai dar diretrizes de tudo o que diz respeito à moeda, aqui, tudo o que diz respeito a crédito, a câmbio e também ao mercado de capitais. Então, todas as vezes que eu falo de CMN, ele vai estar dentro desse escopo, mexendo com moeda, crédito, câmbio e mercado de capitais. E o nosso Conselho Nacional de Seguros Privados, para onde é que ele vai? Aqui, Conselho Nacional de Seguros Privados, e nós estamos então falando que ele envolve ou regulamenta o que diz respeito a seguros, não apenas a seguros, mas o que diz respeito também
aqui a títulos de capitalização, então tudo que envolve capitalização, e ainda o que envolve a previdência aberta. Por que previdência aberta? Porque quando eu compro um VGBL ou quando eu compro um PGBL, por exemplo, quando eu faço isso, eu estou então diante de um cenário em que eu estou buscando me assegurar contra o futuro. Eu quero ali me assegurar de que no futuro eu vou estar bem guardado, por exemplo. Então, capitalização aberta é entendida como um seguro. E o que é que a gente vai ter aqui? Vamos embora. O Conselho Nacional de Previdência Complementar. E o que é que ele faz? Ele vai trabalhar tudo que diz respeito à previdência fechada. E aí, previdência fechada são então os nossos fundos de pensão. São aqui então os nossos fundos de pensão. Tá? Então é essa aqui a perspectiva que nós temos quando nós falamos em termos das áreas de atuação desses nossos conselhos, tá? Então, o Conselho Monetário Nacional vai em cima de moeda, crédito, câmbio, capitais. O Conselho Nacional de Seguros Privados, e nós estamos falando de seguros, títulos de capitalização e previdência aberta. E o Conselho Nacional de Previdência Complementar, e nós estamos falando a respeito de previdência fechada ou fundo de pensão. Beleza. Vamos embora aqui para a gente poder trabalhar mais? Vamos. O Conselho Monetário Nacional. E o que é que eu preciso levar para a minha prova? Seja a prova BNB, seja a prova Caixa Econômica. Eu preciso lembrar que cabe ao Conselho Monetário Nacional. Aqui, eu preciso entender eu preciso entender a sua composição. E aí, o que é que eu tenho? Qual é a composição do Conselho Monetário Nacional? É que eu tenho o ministro da Fazenda, que é o presidente do Conselho Monetário Nacional. Eu tenho ainda o presidente do Bacen, que ele atua, e a ministra, hoje, a senhora Simone Tebet, a ministra de Planejamento, a MPO, não é mais fácil. Aqui, a nossa ministra do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet. Vale dizer aqui que quando eu falo dessas previdências aqui, seja ela fechada, seja ela aberta, nós não estamos falando aqui a respeito do funcionamento da nossa previdência social. Quem cuida da previdência social, do regime geral de previdência social, é o INSS, tá? Então, é o INSS que cuida da nossa previdência geral. Aqui eu quero fazer uma previdência complementar. E aí eu posso fazer isso contratando direto no Banco do Brasil, ou eu posso fazer do outro lado, contratando, se eu for funcionária. Se eu for, então, funcionária de alguma entidade que tenha essa previdência, tá? E aí, se ela tiver previdência, aí é uma previdência complementar, tá? Vamos embora aqui para a gente poder ver mais. Ok. Então, o Conselho Monetário Nacional, e qual é a sua composição? É Ministério da Fazenda, o ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, que é, então, o nosso presidente do Conselho Monetário Nacional, é o presidente do Banco Central. E aí, esse presidente do Banco Central, senhor Roberto Campos Neto, até o final desse ano é Roberto Campos Neto, e a MPO, que é a Simone Tebet, tá? Então, qual é a parte principal? Qual é o conteúdo mais importante que eu vou levar para a prova quando eu falo em importância ou em funcionamento do sistema financeiro nacional? Vamos lá para a gente poder organizar a vida. Nós vamos falar aqui que a grande importância que nós temos
desse nosso Conselho Monetário Nacional é que nós estamos falando que cabe a ele fazer ou definir as metas de inflação. Então, quem define a meta de inflação do Brasil é o nosso Conselho Monetário Nacional. E atualmente essa meta de inflação aqui, calculada através do IPCA, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ela é de 3% ao ano. Isso para 2024. Então, a nossa meta de inflação é de 3% ao ano, podendo ser 1,5 ponto percentual para cima. Então, a minha inflação pode ser até 4%, 4,5% ao ano, podendo ser, então, menos 1,5 ponto percentual a menos, e isso é de 1,5% ao ano, tá? Então, 4,5% ao ano ou 1,5% ao ano. Se a inflação ela gravitar em torno, ela tiver aqui em torno desse nosso valor de 1,5 a 4,5, ela obedece à meta de inflação. Eu vou dizer, a minha inflação obedece à meta de inflação. Se ela estiver batendo 3%, aí eu falo, opa, além de bater a meta de inflação, essa inflação aqui bate o centro da meta. Então, o meu centro da meta é de 3% ao ano, tá? Então, é essa aqui a concepção que nós vamos ter. Então, eu vou ter aqui que bate 3% ao ano, tá? Então, essa aqui é meu centro da meta. Tá, Amanda? Fora isso, de CMN, o que é que eu preciso saber? Existem algumas funções que são próprias do CMN, mas que simplesmente não aparecem nas provas. Como assim? Cabe ao CMN definir as características das cédulas e da moeda metálica. Então, inclusive, nós temos hoje uma moeda comemorativa de R$5, que está sendo publicada pelo Banco Central, mas que é uma orientação do nosso Conselho Monetário Nacional. Então, o que aí acontece? Eu tenho, então, uma inflação, e eu tenho essa inflação que é cuidada pelo Conselho Monetário Nacional, mas que ele possui outras atribuições. Amanda, eu queria um estudo bem direcionado para a minha prova. Precisa estudar os outros conteúdos? Não, fique tranquilo. Mas eu preciso entender qual é a sua ampla atuação. O que mais eu preciso saber? Vamos lá aqui. Que esse nosso Conselho Monetário Nacional, ele vai ser então dividido, vai ter as suas atribuições supervisionadas por duas entidades. Então, o nosso Conselho Monetário Nacional vai ter como entidades supervisoras, de um lado, o nosso Banco Central, tá aqui, e do outro, a nossa Comissão de Valores Mobiliários. Então, tá aqui o Bacen e tá aqui, então, a nossa CVM, tá? O que vai acontecer? Vamos lá para a gente poder organizar aqui a nossa vida. Banco Central, o que nos interessa é esse aqui. Amanda, como é que eu estudo mais esse meu Banco Central? Como é que eu faço para entender as atuações desse nosso Banco Central? Então, senta que lá vem história, porque agora vem a parte mais importante deste nosso conteúdo e eu quero que você compreenda. Então, vejam só. Quando eu falo a respeito de Banco Central, o que é que eu tenho? Primeira coisa, eu preciso saber qual é o objetivo desse nosso Banco Central, porque sim, o Banco Central tem um objetivo.
E isso ficou muito claro através do estabelecimento de uma lei. E que lei é essa? Vamos lá. Falar em Banco Central é falar na Lei Complementar 179 de 2021. Essa Lei Complementar 179 de 2021 também ficou conhecida como a nossa. Também ficou conhecida aqui como a nossa Lei da Autonomia do Banco Central. Então, lei da autonomia desse nosso Banco Central, tá? Então, é isso que a gente vai ter. Beleza. O que é que significa autonomia, Amanda? Significa que o Banco Central pode contratar quem ele quiser e a hora que ele quiser. Calma, não é assim. Mas a autonomia significa dizer que agora é muito claro qual é o grande objetivo desse Banco Central. E qual é o grande objetivo desse Banco Central? Senta que lá vem a história. O grande objetivo desse Banco Central, segundo a Lei Complementar 179 de 2021, tá aqui o objetivo é garantir a estabilidade dos preços. Isso aqui pode ser traduzido de uma única forma. Cabe então ao nosso Banco Central deixar a inflação dentro da meta. É isso. Qual é a função 01? Que explica qual é a essência de ser do nosso Banco Central? É que cabe ao Banco Central garantir a estabilidade de preços. É isso. E aí, obviamente, sem prejuízo a esse objetivo fundamental, o nosso Banco Central deve ainda garantir uma supervisão do sistema financeiro. Então, supervisão do sistema financeiro nacional deve atuar ainda garantindo crescimento econômico. E aí eu faço isso quando eu penso em execução de política monetária e por aí vai. Isso aqui são objetivos que o Banco Central tem, mas de fato mesmo, o seu grande objetivo, o seu grande compromisso é com a estabilidade de preços, que de novo pode ser traduzida da seguinte forma: essa minha estabilidade de preços pode ser traduzida com bater meta de inflação. O Banco Central é um batedor de meta, ele tem que bater meta de inflação, tá? O que significa bater a meta de inflação é, no caso de 2024, dizer que a inflação vai estar entre 4,5% ao ano, aqui, vou só inverter, ficar mais pedagógico, vai estar entre 1,5% ao ano e 4,5% ao ano. É isso que significa bater a meta de inflação, é deixar a inflação dentro deste intervalo. Então, nós já sabemos qual é então aqui a nossa definição do que é o objetivo desse Banco Central. Tá claro pra gente qual é esse objetivo do Banco Central. Para que ele cumpra este objetivo, ele exerce 7 funções. E são essas 7 funções do Banco Central que nós vamos trabalhar agora para ir entendendo e materializando melhor essa perspectiva. E aí, vamos aqui. Vamos pensar agora, então, nas nossas funções do Banco Central. Quais são, então, essas funções desse nosso Banco Central? Função número 1 do nosso Banco Central, presidir. Já eu falo um pouco mais sobre a Lei Complementar 179/2021, tá?
Então, função número 1 do Banco Central é que ele é, então, supervisor. Ele é supervisor do sistema financeiro nacional. Então, cabe ao Banco Central atuar como supervisor desse sistema financeiro, focando aqui então nessa perspectiva de que nós estamos falando em supervisionar as instituições financeiras, tá? Então tá aqui pra gente poder entender, ele é supervisor do sistema financeiro. Função número 2 do Banco Central, isso aparece muito recorrentemente nas provas. E o que é que a gente vai ter? Cabe então a esse nosso Banco Central ser banco dos bancos. Banco Central pode emprestar dinheiro a consumidor? Isso já foi questão de prova e a resposta é não. Banco Central pode emprestar dinheiro à empresa? Também não. Banco Central empresta dinheiro para quem? Banco Central empresta dinheiro para os bancos. E por conta disso, esse Banco Central é chamado de Banco dos Bancos. Quando o Banco Central atua como Banco dos Bancos, o que é que nós vamos ter? Que esse nosso Banco Central, ele pode ser chamado também de emprestador de última instância. Então tá aqui, ele empresta esse dinheiro em última instância para os bancos, e quando ele atua como emprestador de última instância, ele vai atuar então fazendo as operações de redesconto. Então, ele vai fazer aqui o que nós chamamos de operações de redesconto, tá? Então, essa aqui a nossa estrutura quando nós falamos a respeito desse nosso Banco dos Bancos. Segunda função, então, desse nosso Banco Central é emprestar dinheiro para as instituições financeiras. Só banco comercial, não, mas qualquer instituição financeira que esteja sob sua supervisão e que precise de algum recurso, que nós chamamos, então, de recursos para a liquidez. Eu preciso de recurso para dar mais liquidez, para ter mais dinheiro disponível na minha instituição. Quando o Banco Central faz isso, aí ele atua como Banco dos Bancos, tá? Então tá aqui, ele é o emprestador de última instância e aí ele vai operar ali, fazendo operações de redesconto. Beleza? Vamos embora para a nossa terceira função do Banco Central. E aí, esse Banco Central, ele é banqueiro. Ele é banqueiro do governo, tá? Quando eu falo aqui que ele é banqueiro do governo, o que é que eu estou dizendo, tá? O Banco Central pode emprestar dinheiro para o governo? E a resposta é não. O Banco Central não pode emprestar dinheiro para o governo, mas o Banco Central vai então aqui compreender para a gente que ele vai guardar os recursos, do governo. Que recursos? Ouro, dólares, tudo isso aqui vai ser guardado. Tudo isso aqui vai ser, então, guardado pelo Banco Central. E quando ele retém esses recursos, ele é, então, chamado aqui como Banco dos Bancos, tá? Então, é isso que a gente vai ter quando nós falamos a respeito de banqueiro do governo, tá? Então, vamos em frente. Além disso, eu tenho aqui a função número 4. E essa eu queria que vocês prestassem muita atenção.
Preste atenção, porque essa é essencial. Cabe, então, ao governo possuir o monopólio de emissão. Cabe, então, ao Banco Central garantir ou possuir o monopólio de emissão. Ou seja, só cabe ao Banco Central, a ele e só a ele, fazer a emissão de moeda, tá? Então, só o nosso Banco Central vai emitir moeda. E aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque agora sim a lei complementar vai fazer sentido para vocês. Vejam só o que é que nós temos. Antes da lei complementar 179/2021, então, antes da lei complementar 179/2021, e o que é que nós tínhamos aqui, tá? O que a gente vai ter aqui nessa nossa concepção anterior, tá? Eu tinha o seguinte, ó, cabia ao Conselho Monetário Nacional fazer a nossa autorização. Então, ele fazia a autorização da emissão de moeda. Então, tá aqui, cabia ao nosso CMN autorizar a emissão de moeda. O que acontecia? Cabia, então, ao nosso Banco Central o seguinte: ele fazia a emissão de moeda. Então, o Conselho Monetário Nacional fazia, então, a autorização. Então, aqui. E aí, o Banco Central era ele, então, que fazia essa emissão. E aí, o que é que eu tinha aqui ainda? Que caberia, então, a Casa da Moeda fazer o seguinte: caberia a Casa da Moeda fazer a produção da moeda. Então, a Casa da Moeda é que produzia essa moeda, imprimia essa moeda, tá? Então, era isso que nós tínhamos quando nós falamos em termos de antes da lei complementar. Então, antes da lei complementar 179/2021, tá? Então, o que é que a gente vai ter aqui é que antes disso, isso aqui era recebido pela lei 4595 de 64, tá? Então, vamos em frente aqui, para a gente poder andar mais, tá? O que acontece? Veio a Lei Complementar 179/2021. E o que é que acontece? O nosso CMN perdeu a atribuição de autorizar a emissão de moeda. Mas, Amanda, caiu na prova do Banco do Brasil 2023, que o Conselho Monetário Nacional autoriza. Vou explicar como é que você vai resolver essa questão se cair na sua prova agora. Não acho que vai cair, mas se cair, você vai saber como é que você responde. O fato é que antes da lei complementar, o CMN autorizava. Hoje, o CMN não autoriza mais, tá? Então, é isso que a gente vai ter aqui. E aí, o que é que vai acontecer é que o nosso Banco Central, hoje, ele emite sem precisar de uma autorização. Então, ele vai fazer essa emissão e ele não vai precisar aqui ter essa autorização, não, tá? Então, essas são as nossas 4 funções da moeda, 4 funções do Banco Central. Vale dizer, e aí agora eu quero aprofundar com vocês um pouco mais 2 pontos. Amanda, caiu na minha prova exatamente a questão que caiu no Banco do Brasil 2023, dizendo que cabia ao Conselho Monetário Nacional autorizar a emissão de moeda. O que é que eu faço? Vamos lá. Você vai dizer, é função do Conselho Monetário Nacional autorizar a moeda? Você vai dizer, não, porque eu sei que foi removido da Lei Complementar 179/2021. Beleza, você já sabe que foi removido.
Mas se a sua questão, todas as outras funções não forem do Conselho Monetário Nacional e somente essa função for do Conselho Monetário Nacional, aí você vai marcar essa como verdadeira. Foi o que aconteceu na prova do Banco do Brasil 2023. Só essa questão era CMN, só essa alternativa tinha sido CMN. Não era mais CMN, mas tinha sido CMN. Então, o que acontece pra gente? Como já tinha sido CMN, marca ela como verdadeira. Mas se aparecer, por exemplo, na sua questão, é função do Conselho Monetário Nacional definir metas de inflação na letra A e autorizar a emissão de moeda na nossa letra B, você vai marcar que é função do Conselho Monetário Nacional definir as metas de inflação. Esta questão em específica que aconteceu no Banco do Brasil 2023 não foi anulada. E por isso eu estou ensinando a vocês como é que vocês marcam essa questão se ela aparecer de novo. Se ela aparecer e nós estivermos diante de um cenário em que as outras funções não são atribuições do Conselho Monetário Nacional, o que é que você vai fazer? Você vai marcar que ela é verdadeira, mesmo sabendo que ela está desatualizada. Se cair uma outra função do Conselho Monetário Nacional, como por exemplo, cabe ao Conselho Monetário Nacional definir a estampa das cédulas, aí isso é função do Conselho Monetário Nacional ainda hoje, tá? Então é essa aqui a lógica, que a gente vai ter, tá? Então vamos embora aqui pra gente poder organizar mais a vida. E aí, o que é que vai acontecer? Vamos lá ver agora a Lei Complementar 179 de 2021. Qual foi o grande ganho quando nós falamos a respeito da Lei Complementar 179 de 2021? Foi a respeito da nossa autonomia. Eu tenho uma maior autonomia desse nosso Banco Central. E que autonomia é essa que nós vamos ter? É em termos de mandato. O mandato da diretoria mudou. Primeira coisa, e aí eu recomendo, vale uma leiturinha ali, jogo rápido, na Lei Complementar 179 de 2021. Mas vamos lá. O que é que mudou efetivamente, tá? Muda aqui o seguinte. Eu preciso saber que eu agora não tenho mais 5, eu tenho 8 diretores. Então, eu tenho 8 diretores e mais um presidente. Então, eu tenho 8 diretores e um presidente. Essa aqui já é uma composição que difere da anterior. Por quê? Porque nós estamos falando de uma diretoria menor. Agora nós temos uma diretoria maior. Uma diretoria que eu vou dizer que ela é mais parruda, né? Tenho mais diretoria aqui. E aí, o que é que a gente vai ter? Vamos lá para a gente ver mais aqui. Vamos embora para a gente organizar. Eu tenho ainda que, como é que acontece? Eu tenho que o primeiro diretor, aliás, a primeira nomeação, entram 2 diretores. E esses 2 diretores que entram, aliás, como é que acontecia antes? Antes eu tinha que o presidente da República, era diplomado, ele dava um vassourão no Banco Central e demitia todo mundo e reestabelecia a sua diretoria conforme o seu gosto. O que acontece? Isso dava uma conotação para que o Banco Central fosse uma entidade muito política. E, óbvio, é uma coisa que nós não queremos, porque nós queremos garantir a estabilidade desse sistema financeiro que, sim, é extremamente instável. Então, o que aconteceu? Ele disse, não, vamos precisar aqui agora botar esses diretores para dentro, mas de forma cadenciada. E aí, o que é que a gente vai observar, tá? Vamos embora aqui para a gente poder entender. Eu tenho o seguinte, os primeiros 2 diretores que vão entrar, eles não entram com o presidente, tá? Eles vão entrar em 1º de março
do primeiro ano de governo. Então, veja, o presidente ele entra em janeiro. E o que acontece? O outro presidente, ele vai entrar... Olha, os 2 primeiros diretores, eles vão entrar somente em 1º de março, 2 meses depois. O que acontece? Eu tenho que no segundo ano entrarão mais 2 diretores, em 1º de janeiro do segundo ano de mandato. Então, o que acontece hoje? O presidente Lula, hoje, em 2024, ele possui 4 dos 8 diretores, mas não tem o presidente. O presidente do Banco Central ainda é o senhor Roberto Campos Neto, que é egresso do governo Bolsonaro. O que eu tenho aqui? Entram mais 2 diretores e 1 presidente no dia 1º de janeiro do terceiro ano de mandato. E aí, somente no ano que vem é que nós vamos descobrir quem é o presidente do Banco Central. Quem é o presidente do Banco Central do governo Lula. E aí, o que é que a gente vai ter é que os últimos 2 diretores vão entrar em 1º de janeiro do 4º ano. Então, a partir do terceiro ano, Lula, ou presidente do mandato, passa então a ter maioria. E aí, a partir de 1º de janeiro do 4º ano, é que nós vamos ter que o presidente vai ter a diretoria completa, tá? Então, só aí e somente aí é que eu terei essa diretoria completa. Então, isso aqui tudo, Lei Complementar 179/2021. Amanda, recomenda que eu leia a Lei Complementar 179 de 2021 e a minha recomendação é que sim, leiam essa lei. Além dessas 4 funções, o Banco Central possui ainda mais 3 funções. E quais são essas 3 funções? Função número 5. E a gente vai ter o seguinte. Cabe, então, a esse nosso Banco Central ser o executor da política monetária. E eu vou explicar a vocês o que é que isso significa daqui a um pouquinho. E ainda, qual é a função do nosso Banco Central, tá? Cabe a este Banco Central... Ainda aqui vai caber a esse nosso Banco Central ser o executor da política cambial. Então, tá aqui. E, finalmente, número 7. E o que é que a gente vai ter? Cabe finalmente a esse nosso Banco Central atuar como assessor econômico do governo, tá? Então, aqui ele é o assessor econômico do governo. Vamos embora aqui. Então, essas aqui são, então, as nossas funções quando nós falamos a respeito desse nosso Banco Central, que tem, então, essas 7 funções, tá? Então, tá aqui pra gente essa percepção. O que é que vai acontecer aqui ainda sobre esse nosso Banco Central? É que eu preciso passar uma lupa aqui nessa nossa função número 5, tá? E aí, o que é que a gente vai ter nessa função número 5 de executor aqui? De executor da política monetária. Vamos em frente aqui. É que eu preciso agora pensar um pouco mais a respeito desse contexto, que é o contexto de inflação.
preciso mergulhar nessa percepção aqui. Eu preciso primeiro nessa percepção de inflação. Então, o que é que acontece? Aqui eu queria abrir uma observação antes de fazer as questões. Quando nós falamos a respeito de Conselho Monetário Nacional, quando nós falamos de inflação, o que é que eu vou ter? Eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui para a gente poder organizar que cabe ao Conselho Monetário Nacional aqui definir qual é a meta de inflação. Então, quando nós falamos aqui em termos de meta de inflação, a gente já sabe o que é que isto significa. E aí, essa meta de inflação, ela é, então, definida pelo IPCA. Então, quem é o indicador oficial de inflação no Brasil é o nosso IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, tá? E aí, o que é que a gente vai ter? Tá? Vamos em frente para nossa meta de inflação. Quem calcula esse IPCA? Quem calcula aqui esse nosso IPCA, ele é então o seguinte. É o nosso IBGE. O IBGE, então, ele calcula o IPCA. Então, o índice de preços ao consumidor amplo, ele é calculado pelo IBGE, mas a meta de inflação é calculada, é atribuída pelo IPCA. Tem que estar separado isso, tem que estar bem separado aqui. E aí, vamos embora para a gente poder entender esse nosso contexto. O que acontece agora? O Conselho Monetário Nacional me diz, olha, a minha meta de inflação, já só recapitulando, ela vai ser aqui de 3% ao ano, podendo ser 1,5% a mais e 1,5% a menos, certo? O CMN só define aqui, o CMN só vai definir isso. E aí, o que é que vai acontecer? Vamos aqui. Eu vou dizer que, olha, preciso que a inflação fique dentro deste intervalo. E aí, vamos embora aqui para a gente poder organizar. Eu tenho que cabe, então, ao Copom, uma entidade que nós não tínhamos falado aqui. Então, vamos embora aqui para a gente poder organizar. Ele vai olhar a meta, de inflação e ele vai, então, aqui definir a meta da taxa básica de juros. E quem é essa nossa taxa básica de juros? É a nossa taxa Selic, tá? Então, é aqui essa nossa taxa Selic. E aí, o que é que a gente vai ter? Vamos embora. Como é que ele define essa taxa básica de juros? Vamos embora que a gente vai organizar. Ele vai definir isso através de uma regra. E que regra é essa que o Banco Central vai se utilizar? É a nossa regra de Taylor. Tá? É a nossa regra de Taylor, tá? Então, vamos aqui para a gente poder entender. Então, como é que isso funciona? A regra de Taylor é uma regra
é uma regra em que o Copom, que é composto pela diretoria colegiada do Banco Central, se reúne e define então a nossa meta da taxa básica de juros. Só que esse Copom vai definir essa meta da taxa básica de juros olhando para duas variáveis, vamos dizer assim. De um lado, eu vou olhar para a nossa taxa de inflação. Então, tá aqui, eu vou olhar para minha taxa de inflação. E do outro lado, além de olhar para minha taxa de inflação, eu vou olhar ainda para o crescimento do produto. E aí, quando eu falo de produto, eu estou falando de PIB, eu estou interessada aqui em saber a respeito do crescimento econômico. Então, tá aqui, eu quero saber desse crescimento econômico. Então, o que é que o Copom faz? Que isso, de novo, faz parte da estrutura do Banco Central. Porque, de novo, o Copom, ele é composto pela diretoria colegiada do Banco Central. Então, a diretoria colegiada do Bacen é que vai compor esse Copom, que se reúne a cada 45 dias para definir a taxa básica de juros dessa economia. Então, é dessa forma aqui que vai funcionar, tá? Então, o que é que vai acontecer aqui para a gente poder entender? Vejam só, vamos embora aqui. O que a gente vai ter? Vamos embora. Eu tenho, então, que a regra de Taylor vai observar. Opa, a taxa de inflação está crescendo. O que é que eu falo? Vamos fazer aqui, vamos organizar. Eu tenho um aumento da taxa de inflação e isso naturalmente vai elevar a minha taxa de juros. Ou vai elevar a minha meta da taxa de juros. Então, todas as vezes que eu falo aqui, todas as vezes que eu falo em termos de que eu tenho uma inflação calculada pelo IBGE que se afasta da meta de inflação, o Copom se manifesta. E ele se manifesta como, tá? Esse Copom vai se manifestar aumentando a meta da taxa básica de juros. E onde é que entra o Banco Central, tá? O Banco Central entra aqui. O nosso Banco Central, ele vai entrar como um executor da política monetária. O que é que isto significa, Amanda? Significa aqui, então, entender que nós estamos falando que cabe a esse Banco Central pegar a taxa de juros que está vigente, a taxa de juros que está acontecendo naquele momento e colar essa taxa de juros na meta da taxa de juros que é estabelecida, então, pelo nosso Copom. Então, o que é que significa executar a política monetária? O que significa executar a política monetária é eu executo política monetária quando eu pego a taxa de juros vigente e eu vou aproximar da meta da taxa de juros definida pelo Copom, porque o Copom entende que com aquela taxa de juros, que é a taxa de juros meta, eu vou conseguir
pegar a inflação calculada pelo IBGE e fazer com que essa inflação fique dentro da meta de inflação atribuída ou definida pelo CMM. E se não conseguir, e se a inflação estourar a meta? Quando acontece isso, vejam, a função, e isso está previsto em lei, a função do nosso Banco Central é definir qual é a meta de inflação. Essa é a função do nosso Banco Central. Aliás, a função do nosso Banco Central é garantir a estabilidade de preços. O que significa dizer que cabe então ao nosso Banco Central garantir que a inflação fique dentro da meta. Se o Banco Central não bater a meta, ou seja, se a inflação for maior que 4,5% ao ano ou menor que 1,5% ao ano. Quando isso aqui acontecer, o que é que nós vamos ter? Que o Banco Central, se estiver fora da meta, o que é que a gente vai ter? É que o presidente do Banco Central precisa escrever uma carta aberta ao ministro da Fazenda, explicando o que é que aconteceu e o que vai ser feito, tá? E o que vai ser feito para que nós consigamos bater a meta de inflação no próximo período, tá? Então é isso que a gente tem quando nós falamos aqui. Então, quando nós falamos aqui para a gente poder trabalhar, tá? Então, vamos embora para a gente entender essa perspectiva aqui. E aí, vamos em frente. Temos mais coisas para trabalhar aqui nessa parte mais inicial do Sistema Financeiro Nacional e tem uma última parte que eu queria falar com vocês antes de a gente fazer aqui alguns exercícios a respeito desse tema. Vamos lá organizar. Se uma determinada entidade, se essa determinada entidade aqui, ela recebe uma punição, por exemplo, do Banco Central, da CVM, ou da SUSEP, Previc, ou ainda do COAF. Ela pode recorrer a uma entidade que está fora do cenário que a gente tem, daqui de órgãos normativos e entidades previsoras, mas que gravita no nosso sistema financeiro. E nós estamos falando do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Recebi uma punição aqui. Recebi uma punição do nosso sistema financeiro, das nossas entidades previsoras. O que é que eu faço? Eu vou recorrer. E eu vou recorrer a quem? Ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. E nesse sentido, esta entidade, eu só preciso saber disso. É a segunda e última instância administrativa, tá? Então tá aqui pra gente poder organizar. Então vamos embora aqui pra gente poder andar essa nossa parte a respeito desse movimento do Conselho Monetário Nacional, tá? Então, estamos aqui para a gente poder entender essa nossa perspectiva. Então, vamos lá. Quando eu falo, então, para poder recapitular e cair nas questões, quando eu falo de Sistema Financeiro Nacional, o que é que eu preciso fazer? Ele envolve, então, vamos recapitular todo o processo de intermediação financeira. E eu preciso que esses órgãos normativos
e essas entidades supervisoras aqui, elas reduzam essas instabilidades, tá? Então tá aqui para a gente poder entender. Dentro dos órgãos normativos, qual deles nos interessa? É o nosso Conselho Monetário Nacional. É o nosso Conselho Monetário Nacional. E, finalmente, aqui também a nossa entidade supervisora, Banco Central. Recebi uma punição do Banco Central. E o que é que a gente vai ter? Que o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro, Nacional, aqui eu tenho que ele é a segunda e última instância administrativa para que eu possa, recorrer diante de alguma penalidade que foi aplicada. Eu tenho ainda que, quando eu falo de órgãos normativos, eu tenho o Conselho Monetário Nacional. Conselho Monetário Nacional, que vai dar diretrizes, vai dar uma compreensão de tudo o que diz respeito à moeda, crédito, câmbio e mercado de capitais. O Conselho de Recursos, o Conselho Nacional de Seguros Privados, por sua vez, vai regulamentar tudo que envolve seguros, co-seguros e resseguros, mas seguros de forma ampla, capitalização e previdência aberta. E na nossa previdência fechada, é regulamentado pelo nosso Conselho Nacional de Previdência Complementar, tá? Então, vamos aqui para a gente poder entender, tá? O que é que acontece aqui? Beleza. O Conselho Monetário Nacional, composto pelo ministro da Fazenda, presidente do Banco Central e ministra do Planejamento e Orçamento. Banco Central esse que possui algumas funções aqui dentro do sistema financeiro. E quais são essas funções? Supervisor do Sistema Financeiro Nacional, Banco dos Bancos, banqueiro do governo, detentor do monopólio de emissão. E aí essa mudança ali, quando eu falo de Lei Complementar 179/2021, executor da política monetária, executor da política cambial e assessor econômico do governo. Tá? Então é essa aqui a perspectiva que nós temos quando nós falamos em Banco Central e a respeito especificamente aqui da inflação. O que é que nós vamos ter quando nós falamos de inflação? Que a inflação, a meta é estabelecida pelo nosso Conselho Monetário Nacional, o nosso IBGE calcula o IPCA, o Copom define a meta da taxa básica de juros e o Banco Central, ele entra como executor da política monetária, tá? E aí, o que é que a gente vai ter? Vamos embora aqui para a gente poder organizar. Sobre o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, só uma observação. Ele é a segunda e última instância. Qual é a primeira instância administrativa? É o próprio órgão. Eu recebi uma penalidade do Banco Central, eu recorro ao Banco Central. O Banco Central não acatou, aí eu vou para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Tá? Então é isso que eu queria falar com vocês aqui nessa nossa primeira parte. Vamos fazer questões sim, mas daqui a pouquinho. Espera aí que eu preciso organizar as questões. Vamos embora.